Bom, aula 25, tá? É, Até então, eu tinha comentado aí com vocês aí nesses 24 vídeos, né, os aspectos econômicos, alguns aspectos técnicos da geração, da conversão, né, de energia, especialmente geração de energia elétrica, né? Agora, a partir de agora eu vou falar um pouco mais assim dos aspectos ambientais, né? Aproveitando, né, que o nome da disciplina é Engenharia, Energia e Meio Ambiente, né? Então, o que eu vou falar a partir de agora é falar um pouco das implicações ambientais, né, das principais fontes de energia elétrica, né? Claro que eu vou começar a falar da principal, que é geração hidrelétrica. Alguns aspectos vocês já conhecem, né, inclusive do ensino médio, outras eu devo ter falado aí sucintamente, não de uma forma prioritária, nos vídeos anteriores. Bom, uma coisa que vocês devem saber, né? Como funciona uma hidrelétrica? É basicamente a conversão da energia potencial gravitacional em energia mecânica rotativa por parte das turbinas e depois energia mecânica rotativa em energia elétrica. Como assim mecânica rotativa? A água, né, ela alcança as pás, né, entra em contato com as pás, e aí tem a conversão da energia potencial gravitacional, né, porque as águas elas são conduzidas, né, num conduto que está, digamos, em diagonal, né, uma diagonal mais tendendo ao vertical possível, tá? Em geral é na diagonal, e ao alcançar as pás, elas permitem a rotação desta, né? Então, por exemplo, uma hidrelétrica tem pequenas hidrelétricas, por exemplo, essas de fazenda, né, microcentral hidrelétrica com apenas um conjunto turbina-gerador. Por exemplo, a de Itaipu é um conjunto de 20, né, 20 turbinas, 20 geradores, né? Então a turbina fica embaixo e o gerador em cima. Tá? É o que eu chamo de solução, né, com eixo vertical, embora tenha outras com eixo horizontal. Também existem várias turbinas, né? Não vou entrar em detalhes, não vou descrever aqui, né? Tem turbina Francis, Pelton, Kaplan, Bulbu e assim por diante, né? E também tem vários tipos de barragens, né? Tem barragem que é toda de concreto, que ela é meia curva, né? Assim. Tem boa parte delas são barragens mais grossas, né? Como essa aqui, né? Que tem um miolo de argila com pedras ao redor, tá? Concreto e pedras ao redor. Que a vantagem da argila é que ela é impermeabilizante, né? E dificulta vazamentos, né? Desde que seja uma estrutura rígida, bem grossa. E, enfim, né, há vários tipos de comportas, condutos, e assim por diante, né? E uma coisa que aí tem algumas coisas que é bom saber, né? Por exemplo, né, ao construir uma hidrelétrica, especial hidrelétrica de grande porte, há vários impactos. Primeiro, nós conhecemos, né, que com a formação do lago artificial, uma grande área é alagada, né? Fala-se alagamento de mata ciliar, né? Vegetação nativa, alagamento de cidades, estradas, ferrovias, estruturas construídas pelo homem, né? Aí, no caso, a empresa responsável pela construção tem que reconstruir toda essa estrutura. No Brasil, isso já aconteceu, né? Por exemplo, a represa de Sobradinho, que é a que tem o maior lago artificial do mundo, alagou 3 cidades, que tem até música em homenagem a essas 3 cidades, né? Na época, essas 3 cidades aí, melhor dizendo, 3 municípios, né? Foi formado o lago onde moravam cerca de 50 mil habitantes. Por exemplo, a usina de Três Gargantas alagou uma área ocupada por 2 milhões de habitantes. Imagina aí o impacto social também, né? Porque também tem um aspecto, principalmente para quem sempre morou no mesmo lugar, tem aquele aspecto passional, né? A pessoa, né, não se sente bem ao se mudar, né? Fica deprimida. Tem muito disso mesmo, né? Essa é a realidade, né? E a dificuldade, né, de se reorganizar pessoalmente e também profissionalmente, né? Às vezes a pessoa tinha uma atividade produtiva que ela foi impactada, aí ao se recuperar, né? Às vezes tem essa dificuldade de reconstruir, ter uma vida, pelo menos, né, a pujança econômica que tinha antes, né? Bom, outra coisa também, né? Ao construir uma grande usina, vamos dar o exemplo de Itaipu mesmo. Teve que ser construídas várias pedreiras, várias
exploradas várias jazidas de material como brita, areia, argila, enfim, de lugares distantes. Aí teve um consumo muito grande de combustível, né? Os caminhões levando o material, né? Então imagina quantos milhões de viagens que milhares de caminhões tiveram que fazer, né? E isso nem estou contando, né, o ferro utilizado, por exemplo, né, para a construção do conduto, construção da turbina, nem estou falando sobre isso, tá? Estou falando mais do material da construção civil mesmo, né, que é material de origem mineral diretamente, tá? No caso do concreto, né, foi construída uma fábrica dentro, né, do local, né, onde foi construída a usina de Itaipu para fornecer concreto 24 horas por dia. Por que nesse caso, por que tinha que ser assim? Porque não se coloca concreto fresco em cima do concreto já curado, do concreto duro. Aí acontece que nem a operação tapa-buraco desses bem mal feitos aí, né? Que aí tem o asfalto velho, aí coloca asfalto novo em cima do buraco e aí a curto prazo forma trincas, né? Que a dilatação térmica vai ser diferente, né? Materiais diferentes. Ah, mas é asfalto em cima de asfalto, mas vai depender do contrato, né? Vai colocar material um pouco diferente, mas principalmente por causa da idade, né? Então se coloca o quê? Cimento fresco em cima do não tô fresco assim por diante. Tá? E aí até criaram, né, um grande sistema de refrigeração para deixar o concreto mais frio possível para demorar bastante a sua cura, para que não endureça rápido. Então, sistema de refrigeração de concreto e colocar o concreto 24 horas por dia. Então, teve toda uma infraestrutura para tal. No caso da usina de Itaipu, dezenas de milhares de trabalhadores trabalharam, né, na construção da fábrica, né, desculpa, da fábrica, a construção da usina, né, que é uma fábrica mesmo de energia elétrica, mas aí depois da sua inauguração, restaram aí imagino que algumas centenas ou poucos milhares de funcionários. Mas são funcionários que tocam desde a parte de geração, mas também a de transmissão, né? Porque recebe energia elétrica do lado paraguaio da usina de Itaipu, aí tem lá o corpo técnico responsável pelo envio da energia elétrica para outros locais do estado do Paraná, para o estado de São Paulo, talvez Mato Grosso do Sul e assim por diante, tá? Então, e, e atualmente a usina de Itaipu, né, é uma das principais atrações turísticas, acho que só perdendo mesmo para as Cataratas do Iguaçu, tá? Que recebe turistas aí do Brasil inteiro, até mesmo do exterior, devido às suas dimensões, às suas características, né? Enfim, tá? Por exemplo, a estudante e professores, a entrada é gratuita, tá? Experiência própria. Voltando a falar da estrutura em si, né? Por exemplo, a usina de Itaipu, para quem não conhece, né, possui vários elevadores. Ao contrário dos elevadores dos edifícios, né, que nós conhecemos, que é ter o T de térreo, G de garagem, S de subsolo, 1, 2, 3, 4, 5, lá são por cotas. Altitudes, que vai em torno de 80, 85 até 210, 220, né, que aí já é lá na rua que passa, né, bem em cima da barragem. Aí 80, 85 por aí é já na rocha mesmo, lá na estrutura, lá no onde a usina foi construída mesmo, né? E aí tem uma questão, né? Pelo fato de ser uma estrutura extremamente pesada, há relatos até mesmo de alteração de abalo, alteração na movimentação da Terra, provocando até microabalos sísmicos. Não é o caso de Itaipu, até onde eu sei. Falar que na China isso realmente provavelmente aconteceu. Então, como é uma estrutura muito pesada, vai alterar, né, a estrutura do subsolo, enfim. Tá? Bom, que mais, né? Muito material, né, que é utilizado, né, como falei, mas são estruturas que duram, né, bastante, então nada impede que uma hidrelétrica dure por um mínimo 100 anos, nada impede, né? Tem pequenas centrais, microcentrais hidrelétricas que foram construídas, inclusive no Brasil há muito tempo atrás, que as tubulações ainda resistem, os canais de adução ainda resistem, enfim, né? Se tomando os devidos cuidados, o concreto dura muito. Que mais? Aqui, bom, além do impacto da formação do lago artificial, né, da construção da própria estrutura, né,
Como as hidrelétricas elas têm sido construídas em locais distantes do consumo, há um impacto, né, decorrente ao desmatamento necessário para construir as linhas de alta tensão. Tá? Então, por exemplo, quando falar qual é a área formada por aquela usina, aí tem, vamos supor, uma hidrelétrica formou um lago de 14 mil quilômetros quadrados, vamos supor. O ideal é você não considerar a área do leito do rio, do leito original do rio, tá? Porque aí não vai, não vai considerar o real efeito, né? O real efeito, o real impacto ambiental. Então, vamos supor, de 14 mil quilômetros quadrados, 3 mil era do leito original do rio, aí diminui, aí o impacto efetivo é de 11, mas também tem o impacto decorrente à linha de transmissão, tá? Que aí vai depender da distância, tá? E o impacto é grande porque vai desmatar aí uma região linear por onde vai passar as linhas de alta tensão. Tudo bem, pode passar ferrovia, pode passar canal, pode passar estrada por baixo dela, mas não exatamente por baixo da linha das torres, né? Que aí já é considerado o que uma área de servidão aí que não pode ser usada para nada. No máximo para produção agrícola, assim, por exemplo, de hortaliças, como isso acontece realmente em alguns quarteirões lá na cidade de São Paulo, e que a concessionária de energia cedeu aquele terreno para plantação de hortaliças, né? Algo assim, trabalho manual, onde não vai ter queimada, geração de fumaça, movimentação severa do solo, enfim, tá? Então é isso. E que mais? Bom, por exemplo, né, na construção de Porto Primavera, foi lagado, por exemplo, uma cidade chamada Porto 15, aí foi construída a nova Porto 15. No Rio Tietê tinha usina, foram construídos lagos artificiais em que trecho de uma ferrovia foi alagado. É natural que trechos de rodovia sejam alagados. Então, o custo da construção da usina não é apenas a construção da usina em si, mas também a recuperação, né, reconstrução de uma ponte, de uma rodovia, de uma ferrovia, de uma cidade, de uma vila, transferência de alguma indústria, de alguma atividade agrícola. Por exemplo, na construção da usina de Rosana, não sei se foi apenas Rosana, mas acho que talvez Porto Primavera também, foram remanejados volumes consideráveis de argila. Por quê? Porque lá na região, não sei que cidade exatamente, há produção de material cerâmico. Então foi remanejado argila para ser usado por um período de pelo menos 30 anos ou mais, tá? Porque com a formação do lago artificial, nessa jazida de argila seria alagada e aí seria inutilizado, né? É... Antigamente não havia tanta preocupação acerca desse impacto ambiental. Agora se preocupa mais, às vezes tem até usina que tem projetos que foram até impedidos de ser executados por causa do impacto ambiental e também do impacto econômico e social. Tá? Por exemplo, na região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, já teve um projeto que foi impedido, porque foi constatado que ocupa uma reserva quilombola, por exemplo. Tá? Aí seria uma usina para gerar energia elétrica para a CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, que eu falei várias vezes aí em vídeos anteriores. Bom, bom, e que mais? Né? Por exemplo, a usina de Itaipu, ela formou alagou uma grande área que foi até a região de Guaíra, Paraná, né? E alagou, inclusive, a região das Sete Quedas, que era uma atração turística, tal, que em 1984, 85 por aí, se não me engano, ela foi alagada, né, e se perdeu esse conjunto de cachoeiras, né? Então isso deve ser levado em consideração também. Apesar, né, do alagamento, né, a extinção de alguma queda d'água, cachoeira, tal, que atrai a gente, ela vai permitir o que? A formação do lago artificial, vai planificar o local, permitindo aí a navegação, inclusive navegação por meio de grandes barcaças que possuem metros de calado. O que é calado? É a profundidade do casco da embarcação. Por exemplo, os que passam pela hidrovia Tietê-Paraná tem calado de 2, 3 metros. Né? Se for um porto de água salgada, né, precisa de calados muito maiores, aí, de no mínimo 15, 14, 15 metros. Tá? Então, a construção das hidrelétricas permite a navegação desde que construam eclusas, que são aqueles elevadores. Tá?
Aí cai uma outra preocupação também, né? Vocês estão vendo, né, que a hidrelétrica é uma barreira, é uma barragem, algo que teórica, que só permite a passagem de água. Ah, até esqueci de falar, né, que antes do conduto, né, tem o que geralmente? Grelhas, para impedir a entrada de material grande e pesado, né, na turbina. Imagina quase uma árvore inteira batendo nas pás de uma turbina. Se não entupir antes, né? Aí pode amassar a turbina. Então, coloca-se grelhas, né? Aí uma grua retira o material orgânico, por exemplo, um animal morto, enfim, e leva para algum lugar e descarrega. Só que, mesmo assim, essa ilustração ele mostra melhor. Mesmo assim, a longo prazo, há acúmulo de sedimentos no fundo. Então, às vezes fala, né, da vida útil de uma barragem, 100 anos, vamos supor. Por quê? Porque com o tempo há acúmulo de sedimentos e muitas usinas não levaram isso em consideração. Então, qual o grande problema de acúmulo e acumular sedimentos? Diminui a capacidade de retenção de água. Aí imagina a situação, chegando ao ponto que os sedimentos elas alcancem o conduto. Aí já era. Aí tem que interromper a usina por um longo período de tempo, às vezes até por anos, para fazer todo o desassoreamento, que é a extração do material no fundo. Porque quanto mais fundo o lago, né, maior a capacidade de reter água. Né? Mesmo que, vamos supor, não estou falando que isso aconteça, mas vamos supor que não tem água o suficiente naturalmente para alimentar o conduto, aí coloca um conjunto de bombas para succionar a água e levar para o conduto. Isso já aconteceu em São Paulo, no sistema Cantareira, né, alguns anos atrás, mas lá o sistema Cantareira não são hidrelétricas, são mananciais de água para abastecimento da Grande São Paulo. Tiveram que realmente fazer isso, bombear água que estava abaixo do nível das tubulações, bombear água até o nível das tubulações, depois elas descarregarem. Por quê? Os lagos do sistema Cantareira estão numa altitude maior do que a da Grande São Paulo. Tá? Estão numa região de montanhas. Bom? É o conjunto de lagos que acumulam água para ser usado aí em guardar água por um período de meses, né? Que nem a história das formigas, né? Que pegam o alimento para consumir no inverno. Então, aqui há esse problema acerca do assoreamento, né, que é a acumulação dos detritos. Então, por exemplo, a usina de Três Gargantas já tem aberturas embaixo para escoar esse material, né, de origem natural. E é isso. E também, né, tem a dificuldade, né, dos peixes subirem o rio, né, pensando aí na Piracema. Então, por exemplo, a usina de Itaipu, na sua lateral foi construído um canal com uma escada, na verdade, para permitir que os peixes vão da jusante para montante, né, para desovar, porque desova mesmo é perto de nascentes de afluentes, locais onde a água está mais calma. E mesmo assim, né, o impacto ambiental, né, na população de peixes aumentou, foi grande, né? Então diminuiu muito. Sempre diminui bastante a população de peixes em regiões hidrelétricas. E aí, às vezes, né, fácil um programa ambiental para permitir aí o aumento da população de peixes, né? Mas dependendo do local onde é alagado, né, devido às vezes forma-se um novo ecossistema que é até benéfico. Isso já aconteceu também. Por algum motivo, a população de peixes na montante no lago aumentou. Tá? Mas não vou entrar em detalhes aqui porque ele é muito relativo. Tá? Então, já falei do impacto com o lago formado, o impacto do uso muito grande de materiais, né, devendo aí extrair materiais assim, de locais distantes, tá? Pedreiras construídas só para isso, por exemplo, tem o impacto econômico, né, geração de empregos, né, no caso da usina de Itaipu, dezenas de milhares de empregos foram gerados, foi construída uma cidade perto, né, perto da obra, né, com várias estruturas aí temporárias, né, de madeira, né, alojamento, sala de refeitórios, salas, centros comunitários, enfim, né.
E alguns desses centros comunitários, alguns dessas instalações que eram provisórias, permitiram a construção de novas cidades, como Primavera e Ilha Solteira. Né? Embora Primavera não seja exatamente uma cidade, é um distrito, né? Que foi construído, né? Tipo, como se fossem cidades planejadas, né? Foram planejadas mesmo, mas com o fim da obra, as suas instalações foram reaproveitadas, né? Por exemplo, Ilha Solteira, as instalações para a construção da Ilha Solteira, os laboratórios foram utilizados depois para a criação de um campus da Unesp, né? E Porto Primavera não foi diferente, lá também tem um campus, né, da Unesp. Que mais? Só que assim, né, o impacto econômico, né, e social é muito grande, porque a construção sempre prega muito mais do que a operação, né? Por exemplo, uma usina como Itaipu, eu não sei quantos que trabalham lá, mas não deve chegar a mais de 1.000, né? Ou tem usinas aí, por exemplo, de algumas centenas de megawatts que às vezes é trabalho remoto. Talvez apenas um ou outro lá atue na usina, tá? Por quê? É uma instalação que requer pouca mão de obra, muita na sua construção, mas quando se fala em construção de uma hidrelétrica, né, é feito para durar mesmo, né? Tanto que no Brasil não existe nenhum projeto de descomissionamento de usina, isto é, até mesmo de destruição da barragem. Que ao destruir a barragem, né, impacto ambiental formado pela diminuição do lago, né, pode até ser pior do que a sua própria construção. Porque antes era um bioma, era um ecossistema, desculpa, um ecossistema. Aí forma um lago, altera o ecossistema. Aí destrói a barragem, né? Tenta fazer como era antes, aí o ecossistema altera de novo. Eu acho que é até pior. Tá? Às vezes tem, né, cenas, por exemplo, de mananciais que com nível bem baixo de água, né? Parece o solo bem exposto, né? Enfim, né? É um impacto visual também considerável. Bom, o que mais? A construção de grandes centrais elétricas, né, em especial hidrelétrica, permite a geração de royalties, que são como se fossem impostos decorrente à ocupação permanente de uma área, porque você vai construir uma grande hidrelétrica, vai ocupar permanentemente uma área, isto é, uma área que poderia ter uma outra atividade e não pode ter, né? Obviamente. É a mesma coisa quando se constrói uma estrada, né? Por exemplo, as estradas com pedágio, que boa parte dos royalties são. Quem que recebe boa parte dos royalties? São cidades onde tem os pedágios. No caso aí da usina de Itaipu, né? A maior parte dos royalties vai para a cidade de Foz do Iguaçu, no lado brasileiro. Só que assim, do lado paraguaio também tem royalties, né? Só que a regra de distribuição é diferente. No Brasil, ela prioriza muito as cidades, os municípios e os estados. Já no Paraguai prioriza mais a União, né, o governo paraguaio. Por isso que às vezes você vai a algum lugar, alguma cidade, tem cidades que são aparentemente muito ricas, com uma grande infraestrutura viária. Assim, visualmente, né, tem cidades que você percebe que são ricas. Às vezes alguma obra faraônica, alguma obra inútil, na minha opinião, né, a construção de alguma escultura, de um portal, todo bonito, todo... Você vê que é caro, né? Vou dar um exemplo. Tem uma cidade perto de Campinas, chamada Paulínia, uns 80 mil habitantes mais ou menos. É onde fica a maior refinaria da Petrobras do Brasil. Então pensa, gente, quanto de royalties que ele recebe, tanto dinheiro que eles ganham, que teve uma vez que eu fui lá em Paulínia, em 2003, e construíram um portal todo feito de vidro. Só que o grande problema, para quem estava chegando nesse portal, a luz do sol refletia no olho do motorista. Olha que negócio mais mal feito. Na época, em 2013, eles construíram até mesmo um grande prédio todo espelhado, com acesso à internet à vontade. Para quem... Tudo bem, estamos em 2020, isso aí foi 17 anos atrás, né? Quem é mais velho pensa, né? Poxa, mas já tinha infraestrutura, uso de internet gratuito. Para a população, né? Tá mesmo para quem é de fora, no caso eu, né? Nunca tinha ido para Paulínia. Então tem muito disso, tá? Tem uma cidade, acho que é Madre de Deus, lá na Bahia também, que recebe muitos royalties. Silvíria, no Mato Grosso do Sul, recebe muitos royalties devido à usina de Ilha Solteira, né? São cidades aí que tem o PIB per capita de dezenas, até mesmo centenas de milhares de reais por ano, tá?
Aí a grande questão, será que essas autoridades municipais e estaduais estão usando o dinheiro de uma forma adequada? Não sabemos, né? Por exemplo, Angra dos Reis, né, deve receber muitos royalties também devido às usinas nucleares, porque as usinas de Angra dos Reis foram construídas em cima de uma praia, né? Enfim. No caso de Itaipu, né, quem que recebe os royalties? Principalmente Foz do Iguaçu, mas as outras cidades também cujas áreas foram alagadas. Mas no caso da usina de Itaipu, foi criado um programa ambiental muito bacana, que é o quê? Plantação, né, reconstrução da mata ciliar, né, da mata ciliar das margens que foram formadas, reconstrução de praias, né, para fins de lazer, né, novos bancos de areia, e programa de tratamento de resíduos, né? Por quê? Porque lá na região tem várias criações de suínos e na época, né, os dejetos estavam indo direto para os afluentes, contaminando a água da usina de Itaipu. E aí tem o outro problema também, né? A água poluída em turbina vai degradar. A água fica ácida, pode corroer as turbinas, enfim. Aí outra coisa também que eu vou falar daqui a pouco, sobre a acidificação das águas, mas é por outro motivo. Então, fui criando um programa ambiental bem bacana na região da usina de Itaipu, no lado brasileiro, em que Itaipu Binacional estimulou a construção de biodigestores, de toda uma solução ambiental para que evite que os dejetos, o que inclui esgoto das cidades próximas, que os dejetos fossem para o lago, né? E aí depois foi criado um programa maciço também de aproveitamento do biogás para geração de energia elétrica, para se usar nas próprias fazendas. Foi criado um centro de pesquisa dentro de Itaipu, tá? Chamada Cibiogás, que é voltado à pesquisa na área de biogás e soluções e venda de consultoria. É uma que chama OCIP, que não é uma ONG, né? É uma organização privada, tá? Chama acho que de direito privado, coisa assim, né? OSCIP, OCIP. Bom, o que mais? Então, os recursos, né, que geralmente recebe uma usina, né, podem ser utilizados para programas ambientais, como falei da usina de Itaipu, recomposição da mata ciliar, criação de zoológicos, de áreas para criação para preservação, né, dos animais nativos, às vezes captura de animais que vão para cidades e chegam nas cidades e leva para essas reservas ambientais, né? Por exemplo, cobras, jacarés, etc. Né? Animais podem causar certo perigo às populações. Enfim, então uma parte do faturamento das empresas de geração, né, vai para isso também, tá? E como falei antes, né, uma parte do custo da construção da usina vai também para a reconstrução de cidades, rodovias, estruturas diversas, tá? Outra coisa muito importante, agora há pouco falei de acidificação das águas, né? O que acontece? Ao formar um lago artificial, o ideal é que corte toda a vegetação possível, né? Aquela vegetação que vai ser alagada. O que vai acontecer? Forma-se o lago, né? O nível aumenta, alaga uma região, né? Porque tem vegetações, por exemplo, mata de igapó, lá na Amazônia, algumas vegetações aí que elas resistem a alagamentos temporários, tá? Por exemplo, alaga temporariamente o local, aí a água volta ao nível mais baixo, deixa acumulado a matéria orgânica, por exemplo, folhas. Só que o alagamento permanente, ela pode matar muitas plantas. Por exemplo, baobá. Baobá é uma árvore, né, de grande porte que tem lá na África, que ela está em locais onde tem alagamentos temporários. Outro exemplo também, Pantanal, vegetação que tem no Pantanal, ela resiste o que? Alagamentos temporários. Então tem locais que têm tido alagamentos permanentes devido aí ao assoreamento de um rio, questão de garimpo, problemas ambientais diversos. Nesses locais que está tendo alagamento permanente, a vegetação está morrendo. Então, o que acontece? Quando um local temporário vira permanente, uma árvore morre. Como é que nós sabemos? A árvore morre, apodrece, né, deixa cair as folhas e forma como se fossem enormes paliteiros. E aí a grande questão, né? O que acontece com essa matéria orgânica que morre, né? Ela se decompõe e aí diminui o pH da água, isto é, acidifica. É uma poluição da água. E aí essa acidificação pode contribuir até mesmo para a corrosão dos metais.
Tá? É o que aconteceu, por exemplo, na usina de Balbina, norte de Manaus, que alagou-se uma área enorme na década de 80, ocupada pela floresta amazônica, as árvores morreram e a água ficou muito ácida. Tá? E aí teve até um agravante também. Eu vou mostrar essa figura para falar sobre o outro problema. Na decomposição da matéria orgânica, forma o quê? Gases, como o gás metano, que é segundo os que creem nisso, né? O gás metano, o CH4, possui impacto ambiental acho que em torno de 21 a 25 vezes maior do que o dióxido de carbono, que é o CO2, não, quando falo impacto, 20 ou 25 vezes maior, depende da literatura, é questão do agravamento aí do efeito estufa. Então, tanto o CO2 quanto o CH4 são considerados gases de efeito estufa, né? Só que o potencial de aquecimento global, né, para quem crê nisso, é 25 vezes maior no gás metano. O gás metano é formado como? Decomposição de matéria orgânica, né? Para quem não sabe, né, cheiro de banheiro sujo, tá? De fruta estragada, comida estragada, tá? Cheiro de esgoto. Então, esse CH4, ele é formado com a decomposição da matéria orgânica, tá? Se for aquela matéria orgânica que está em uma região mais profunda do lago formado, ela tende a ficar para baixo, devido ao peso da coluna d'água, isto é, o peso da água que está em cima dele. Então, uma parte do gás metano tende a formar bolsas no solo, melhor dizendo, no solo do lago, né? Fica aqui. Agora, se o nível abaixar muito, a tendência, como vai ter uma pressão menor, uma parte desse metano, ela pode subir e aí entra em contato com a atmosfera. Uma outra forma de eliminar esse metano que está não vou dizer no fundo, né, mas está não no fundo no solo, mas na água, é a movimentação da água na altura da admissão da água. Então vamos supor que o metano é formado aqui. Então uma parte desse metano ela pode ser liberada da atmosfera ao entrar no conduto, ao passar para a turbina, depois ser descarregada na jusante. Então eliminar o metano na jusante. Só que aí a pergunta, quanto de metano é gerado com a formação de um lago artificial? É muito relativo, depende do clima, depende principalmente da quantidade de matéria orgânica que foi decomposta. Então, por exemplo, se desmatar toda aquela área que foi alagada, a tendência é formar nada de matéria orgânica e a tendência é não formar nada de metano. Só que às vezes não dá tempo, às vezes é uma área tão grande que acaba deixando o material tudo para lá. Já teve programa, se não me engano, em Balbina, lá no estado do Amazonas, de empresas arrancarem esses troncos de árvores que morreram, esses paliteiros, né? Arrancar para ser vendido com madeira, né? Para trabalhar. Bom, então, só que claro, o custo fica muito maior arrancar lá dentro d'água, até mesmo submerso, se for o caso, porque às vezes é tanta árvore morta que torna impossível até mesmo a navegação, né? Porque a ponta daquela árvore ela pode bater numa embarcação. Fica até perigoso. Então, por incrível que pareça, por exemplo, a usina de Balbina teve uma época que constatou que gerou mais poluentes, mais gases que a grave efeito estufa, mais até mesmo que uma usina a carvão. Tá? Mas assim, no caso de Balbina, as outras usinas já não dá para saber. Eu sei que tem alguns projetos que já tiveram de quantificação, né, contabilização do gás metano existente em um lago. E até mesmo a possibilidade de recuperá-lo, esse gás metano, para queimar no motor e gerar energia elétrica. Já teve esse tipo de pesquisa. Tá? Mas o intuito dessas pesquisas é mais para averiguar aí o impacto ambiental depois do lago formado. Né? Antes é até difícil de prever, né? Tinha uma época que ninguém imaginava que isso iria acontecer. Tá? Por exemplo, na usina de Porto Primavera, a usina de Porto Primavera é um projeto muito antigo, a obra foi paralisada, é apenas 20 anos atrás que foi, como é que se fala, né, inaugurada, né, o lago foi formado. Teve um programa, né, de resgate de animais, tá? Só que as árvores ficaram por lá. Teve um programa de resgate de animais levados aí num local mais seguro. Tá? Que é algo que década de 70, década de 80, nem isso as pessoas preocupavam.
Tá? Então esse é o grande problema aí, os grandes problemas da geração hidroelétrica, né? Alagamento de áreas, formação de gás metano devido à decomposição da matéria orgânica, uso muito grande de recursos naturais, enfim. E, por exemplo, a usina de Itaipu, né, tem uma variação altimétrica entre a montante e a jusante de em torno de 90 metros, se não me falha a memória. Agora, as usinas de Santo Antônio e usina de Santo Antônio e usina de Giral, no Rio Madeira, lá no município de Porto Velho, capital de Rondônia, foi construído essas duas usinas, elas têm uma variação altimétrica muito baixa, acho que 20 metros só. Mas eles construíram uma turbina chamada bulbo para aproveitar mais a energia da correnteza, não tanto da variação altimétrica. Tanto que os lagos formados não foram tão grandes. Se não me engano, os lagos formados por eles é maior até digamos, mais da metade da área do lago formado, mais da metade é o leito original do rio. Tá? Então, não alagou tanto nas laterais, né? Por exemplo, regiões com altos declives, regiões montanhosas, a tendência é formar um lago artificial muito pequeno com uma altitude maior. No caso da usina de Balbina, foi construída em uma área de planície. Logo, né, formou uma área alagada grande e é uma área alagada muito grande para gerar tão pouca energia. Tá? Porque o rio lá não é tão grande assim. Né? Por exemplo, a usina de Itaipu, mas a área alagada foi muito grande da usina de Itaipu, mas em compensação, né, a usina elétrica que mais gera eletricidade no planeta. Então dá para fazer um cálculo, né, verificar o impacto, por ter instalado ou energia gerada versus área alagada. Aí vocês vão ver aí que esse índice ambiental, né, de Itaipu é bastante alto. Tá? Isto é, a área gera-se muito para uma pequena área, ao contrário de Balbina, que gera-se pouco por uma área enorme. Tá bom? Mas assim, a questão da área alagada é muito relativo, porque às vezes uma área alagada, por exemplo, uma represa tem dupla função também para fins de saneamento, então até é difícil de saber, né? O impacto ambiental foi pequeno ou grande, é muito relativo, tá? Esportes náuticos aí já não tem tanto impacto assim, né? Que esportes náuticos vêm por consequência. Da mesma forma a navegação, né? Desde que construa as eclusas, né? Os lagos, né? Elas permitem a navegação, que nem aconteceu aí, né? A partir da década de 60, 70, no Rio Tietê. Foram construídas várias usinas, uma atrás da outra, e permitiu-se a navegação num bom trecho, né? Desde a foz do Rio Tietê até a região lá depois de Barra Bonita, para quem conhece, né? Lá é uns 500, 600 quilômetros, eu acho. Tá? Só que não sei porquê, né? Na minha opinião, foi uma burrice tremenda não construir as reclusas na usina de Itaipu. Aí permitiria a navegação, né? Desde, sei lá, né? Mato Grosso do Sul até Argentina, né? Mas infelizmente isso não aconteceu. Esses aqui são alguns exemplos, nessa foto aqui do lado esquerdo, tal da usina de Balbina, que eu falei para vocês, né? Aqui a usina de Itaipu, do lado direito em cima, né? Embora foi formada uma grande área, né? Mas boa parte da área é o próprio leito do Rio Paraná. E é uma foto rara, né? Porque a maior parte da água que passa pelo lago da usina de Itaipu tem sido aproveitada para turbinamento, para geração elétrica. Bem raramente ela é vertida. Isto é, bem raramente que são abertos os vertedores. E quando abre o vertedor, abre muito pouco. Tá? Apenas um pouquinho. Né? As comportas foram construídas para abrir só um pouquinho. Mas mesmo assim, né, dá para regular essa graduação aí, né, de acordo com o volume que quer liberar. E o que mais? Da usina de Itaipu. É isso, né? Como falei, né, faltou aqui uma inclusa, poderia ter construído uma inclusa. Na minha opinião, foi uma ignorância total da época, né? A usina de Itaipu, né, é uma obra bem peculiar, né, porque ela foi construída, né, de acordo com, foi construída numa fronteira, né, Brasil-Paraguai, e houve uma necessidade aí de assinatura de um contrato entre os dois países, né, porque até então, né, construção de uma usina binacional, até onde eu sei, no Brasil era inédito, no mundo talvez seja até o primeiro. Então imagina, né, o acordo que teve que ser feito, né, a questão aí empresarial também, né? Porque são 20 conjuntos de turbinas e geradores, 10 de um lado, do lado paraguai, 10 do lado brasileiro. E aí no Paraguai foi acordado que ia gerar energia elétrica a uma frequência de 50 Hz, no Brasil a 60 Hz. E a maior parte da energia elétrica gerada no lado paraguaio
vai para o Brasil, porque é muita energia para eles. E aí tem alguma máquina elétrica, né, que isso máquina é demais, né, mas assim, algo que converta 50 Hz em 60 Hz. Tá? Essa é uma usina só, que essas fotos aqui embaixo, que é chamada de Henry Borden, ou Henry Borden, que eu até falei no vídeos anteriores, que é uma usina que foi construída, mas assim, não é um rio que passa por ele, são conjuntos de tubulações que pegam água do Planalto, nos 750 metros de altitude, e a energia é gerada por quê? A variação altimétrica é de 750, porque vai desde lá em cima, 750 metros de altitude, até o nível do mar. Por exemplo, às vezes acontece, né, da vazão de água ser tão baixa que a água do mar entra nesse rio. Tá? Então, é uma usina que foi construída na década de 20, né? Inclusive foi bombardeada durante a Revolução de 1932 pelas tropas na época o presidente era o Getúlio Vargas. E, enfim, só que ela é parcialmente utilizada, tá? Usa-se muito pouco dela devido à proibição de um bombeamento maior da água da represa Píligues, que está aqui em cima, porque parte da represa Píligues está bem poluída devido à presença aí de construção de várias casas, bairros, distritos ao redor da represa, tá? Um dia, né, se vamos supor que todo o esgoto seja tratado, né, dá para bombear água do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, para levar até lá em cima e depois ladeira abaixo, tá? Porque parece que a potência é em torno de 880 megawatts, que é uma coisa razoável, que é algo razoável. Quando foi construída essa usina, até aproveitava bem da água, né, mas depois a água ficou poluída lá em cima, ficou difícil. E quando foi construída para gerar bastante energia para a Baixada Santista, para a Grande São Paulo, né? Acho que era a maior usina, se não me engano. Isso em 1920, sei lá, 24, década de 20. Tá bom? Isso aí é o quê? De certa forma, a transposição de águas, né? Porque vai de uma água de uma bacia que está em cima para uma outra que está aqui embaixo, que é do bacia do Rio Cubatão. O impacto é apenas nos lagos formados aqui em cima. Mas também esses lagos são usados para abastecimento de água para a Grande São Paulo. Tá, aqui já é a parte de termoelétrica a gás, não vou falar agora, né, senão o vídeo fica muito extenso. Mas sobre impactos ambientais das hidrelétricas é isso, tá? Talvez faltou comentar alguma coisa, tá? Uma coisa que eu não sei se eu falei, né? Que a questão da renda, né? Porque grandes empreendimentos, né? As cidades, né? Onde estão esses empreendimentos, eles recebem royalties. No Brasil, direcionamento, né, boa parte da renda vai para cidades e estados, no Paraguai vai mais para a União. Por isso que no Brasil, né, essas cidades que recebem muitos royalties são cidades que têm uma estrutura viária grande, obras faraônicas, às vezes mau uso do dinheiro público. Por exemplo, Campos dos Goitacazes, lá no interior do Rio de Janeiro, recebe muitos royalties decorrentes à exploração de petróleo, mas infelizmente tem muitos casos de corrupção, até onde eu ouvi falar. Tá? Então é isso. Por exemplo, Itaipu, uma parte da renda vai para a cidade de Foz do Iguaçu e partes menores vão para municípios que tiveram suas áreas alagadas, que como falei, né, os royalties eles são arrecadados em situações onde o empreendimento ocupa permanentemente uma área, onde essa área torna-se inútil. Outro exemplo, mas não são royalties exatamente, são municípios e que boa parte do seu território é ocupado por uma reserva de preservação permanente, uma reserva biológica, parque nacional, uma floresta nacional, áreas que praticamente, né, dificilmente vai ter uma exploração econômica. E aí tem que ter aí um respaldo de um órgão superior, por exemplo, o Estado, tá? Pagando como se fosse um royalty. Tá? Também há brigas, né? Falo briga assim no bom sentido, né? Há conflitos, né, entre o uso da água para geração hidrelétrica e abastecimento, como por exemplo com a transposição do Rio São Francisco. Tá? E também discussão, isso acontece às vezes no Rio Tietê, sobre a água usada também para navegação. Então, às vezes, a geração elétrica é prejudicada devido à preservação dos níveis da água montante e a jusante de uma usina. Tá bom? E também, né, assim, o que é a água de um rio, né? A qualidade da água de um rio, a presença de coliformes fecais, pH, teor de sais, teor de calcário, etc. E certamente esses elementos, né, foram alterados, a sua composição foi alterada devido à construção das usinas. Às vezes, impedindo aí a manutenção da vida de alguns seres vivos, especialmente sensíveis.
mas são coisas ali que, felizmente, não conseguem ser previstas. Ou, se não, ou são previstas, se são possíveis de serem previstas, são omitidas. Isso realmente acontece. Tá? Então é isso, tá? Não é, o intuito não é falar mal, né? Não é falar dos prejuízos, né? Falei também dos benefícios, né? Até uns vídeos passados aí, né? Eu falei sobre projetos de construção de várias placas fotovoltaicas no espelho d'água, tá? Por exemplo, Itaipu, imagina a área disponível para tal. Aí a grande vantagem, né? Placas de ambiente mais fresco gera mais energia elétrica do que colocar no solo, que naturalmente é mais quente do que colocar em cima d'água. A única desvantagem é que o custo seria maior, decorrente aí a maior exigência de manutenção, né? A presença da água facilita a corrosão dos componentes, a não ser que use só material polimérico, ou alumínio, por exemplo. E que mais? Se construir, né, vários espelhos d'água, a grande vantagem é que não precisa investir em uma nova linha de transmissão, né? Utiliza a própria infraestrutura de transmissão e também diminui, né, o uso da água por parte das turbinas, então dá para guardar água por mais tempo. Né? No caso da usina de Itaipu não tem tanta utilidade porque a vazão, né, ela não é tão irregular. Então, dificilmente, assim, já dificilmente, apesar que dificilmente, né, a água vai para o vertedouro, né, digamos, não é gerada energia, como o nível é mais constante, né, dá para talvez colocar algumas placas fotovoltaicas, mas talvez não muito, talvez, né, isso depende muito de cada usina. Mas, por exemplo, usinas aí onde, deixa eu ver, vamos supor uma situação aí que construa uma usina com uma potência tão grande que aproveita-se. Não, ao contrário, vamos supor ao contrário. Construa uma usina em que. É isso mesmo, uma usina que tem uma potência tão grande, capacidade instalada tão grande e tenha tão pouca água, ou um ou outro, que. Como é que eu vou explicar para vocês? Porque agora há pouco eu falei para vocês, né, se colocar as células fotovoltaicas, né, elas diminuem aí a necessidade de água, especialmente durante o dia. Aí usa mais durante a noite, no horário de pico. Né? Então, permite esse melhor gerenciamento da gestão da água. Tá? Então é isso. Bom, vou parar por aqui, né? Já falei demais, né? E, então os próximos vídeos vão ser sobre outras fontes, outras tecnologias, né, de geração de eletricidade.